Dia, cumprimento a todos com a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que venha abençoar a todos nesta manhã, aqueles que já saíram de casa, aqueles que estão a preparar para sair, que Deus acompanhe na saída e na entrada da sua casa, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje mais um dia vamos estar aqui a dar a continuidade da nossa leitura da Bíblia no Gênesis capítulo 9, amém? Aqui a passagem nos conta que Deus fez um acordo com Noé e diz que Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: tenha muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Amém. Amém. É engraçado porque esta passagem também nos refere aqui no primeiro livro do Gênesis 1:28 que nós lemos no outro dia, onde Deus fez a sua criação do homem e a mulher e Deus abençoou dizendo: tenha muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e o dominem. Aqui a palavra continua dizendo que depois que Deus fez aquela promessa com Noé, também abençoou Noé, dizendo: tenha muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Irmãos, isto aqui nos ensina de que a promessa de Deus continuou desde o início, agora e para sempre. Por quê? Porque no início, quando Deus criou a terra, a palavra nos diz que Deus também criou o homem e a mulher, pôs no jardim do Éden, deu as condições necessárias para viver, com plantações, com todo tipo de fruta e uma boa qualidade de vida, porque a natureza era tudo puro, não estava nada contaminado, mas deu ao homem estas condições para que o homem pudesse viver numa boa condição. Mas infelizmente, com o pecado do Adão e Eva, eles tiveram a ser expulsos. Mas como a promessa de Deus era que a terra toda seja habitada, Deus fez essa destruição, mas salvou Noé e deu a mesma bênção que tinha dado para o Adão e Eva, abençoando Noé e seus filhos, dizendo para que habitassem em toda a terra, para que se espalhem, para que toda a terra seja habitada. Irmão, nós vimos que a promessa de Deus, ele não fica em vão. O objetivo de Deus desde o princípio era que toda a terra seja habitada, que nós vivêssemos numa boa condição e também que nós vivêssemos em união. Então, com a destruição da maldade, Deus não pode simplesmente deixar de cumprir a sua promessa, mas a sua promessa continua firme, que toda a terra seja habitada. Oh, glória ao nosso Deus! Então, nós vimos aqui, irmãos, que depois ainda, quando Noé parou a barca, ou seja, quando a barca parou, não foi Noé que parou, mas a barca parou, Noé continua com a essência do homem antigo, que era cultivar a terra. A palavra diz que Noé era agricultor e que ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas, irmãos. A primeira pessoa que fez a plantação de uvas. Oh, glória a Deus, porque a promessa de Deus é contínua, irmão. Então, Deus nosso é um Deus bom, é um Deus da promessa, é um Deus que cumpre, irmão. Hoje nós vemos tantas situações acontecer na terra, tanta maldade, tanta doença, aliás, todo tipo de doença, e nós perguntamos: será que Deus não está vendo isso? Por que Deus não acaba com essa maldade que está no mundo? Não, irmão, não. Deus diz na sua palavra e deixou testemunho para que nós pudéssemos entender e compreender a sua vontade. Ele diz assim: olha,
a minha vontade não é a vossa vontade. Eu não vejo o mundo como o homem vê. Eu não faço o que vocês fazem. Oh glória! Porque o nosso Deus é um Deus bom. É um Deus que quando promete a sua palavra não volta para trás vazia, irmão. Não volta para trás vazia. E Deus, a sua promessa era que toda a terra seja habitada, que a terra continuasse a ser povoado, irmãos. Por isso que antigamente na palavra ele diz desde o princípio, irmãos, Deus abençoou o homem dizendo para que habitasse a terra toda, mas o homem não morria de 1 ano ou de 100 anos, 200 anos. Não, irmão. A palavra diz que antigamente, nos primeiros homens, eles morriam com 900 anos, 700 anos, 800 anos. Algo que para o homem é impossível. É impossível. Irmãos, a palavra diz aqui no Noé 9, ele diz que depois do dilúvio, 9:28, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, amém? E morreu quando tinha 950 anos de idade. 950 anos de idade. Algo impossível para os olhos do homem. Porque é impossível para nós hoje, nós dizemos assim, o homem vive 950 anos. É impossível. Por quê? Porque o objetivo inicial de Deus não era que o homem morresse. Não era que o homem morresse. Por isso o homem viveu tantos anos. E tem mais testemunho que Deus deixou aqui. Quantos anos que os antigos morreram. E hoje nós vemos a probabilidade de vida é curto, irmão. É curto. Mas continuamos aqui com a bênção de Deus. Ele diz que Deus abençoou Noé e seus filhos e todos eles e deram bênção para dominar, a mesma bênção que deram de início. Deus também deu para que Noé pudesse dominar também os animais, para que pudessem dominar a terra. Então a promessa de Deus continua, irmão. Diz na Isaías 46, 9-16, lembre-se do que aconteceu no passado e reconheçam que sou eu, sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Assim também, diz na Isaías 55, 11, assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Continuo na Isaías 45, 18, Deus diz assim, o Deus eterno que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que a terra ficasse vazia, irmãos. Deus não criou a terra para que simplesmente um lugar lindo, não. Ele criou a terra com o objetivo para que o homem vivesse na terra. Por isso, Deus criou a condição para que o homem vivesse numa boa condição, irmão. Deu essas condições. Mas a palavra nos diz no Salmo também que apesar de toda essa maldade que há no mundo, apesar de todo o objetivo do homem para destruir o objetivo inicial de Deus, por isso tanta maldade, por isso tanta guerra, tanta doença que até os homens inventam para destruir a humanidade, Deus diz que a pessoa honesta possuirão a terra. E prometida, irmãos, Deus promete que as pessoas honestas vão possuir a terra, mas os maus vão desaparecer. Essas pessoas que estão cheias de poder, cheias de dinheiro, cheias de construção, com o objetivo no fundo de destruir o objetivo de Deus. Deus faz uma promessa linda lá no Salmo 37, 29. Ele diz que as pessoas honestas possuirão a terra prometida e morarão nela para sempre, irmãos. Oh, glória de Deus! Então, muitas das vezes nós vemos isso e nós vamos dizer, por que os maus têm bênção e os que confiam, os que creem em Deus, parece que são amaldiçoados? Não, irmão.
continua a viver com honestidade, continua a viver confiando no Deus, confiando em Deus, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que criou tudo o que hoje estamos a ver. É bênção de Deus, mas o homem tem um objetivo inicial, que é destruir o objetivo de Deus, mas não vai conseguir, porque a palavra de Deus não volta vazia, e a promessa que Deus fez, Ele cumpre sempre, irmão. A palavra nos diz lá no Apocalipse, lá no fim, que lá no fim, Deus, propriamente Deus, vai viver conosco, irmão. Deus vai viver. A palavra diz no Salmo, lá no Apocalipse, peço desculpa, Apocalipse 21, 3 a 4, a palavra diz assim: deixa-nos uma confirmação bem firme. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus que vai enxugar, que vai limpar as lágrimas, irmãos. O próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos olhos. Amém? Diz aqui no 3:4. Ele diz: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. Aleluia! O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Diz no Salmo, diz no Apocalipse, mais uma vez peço desculpa, Apocalipse 21, irmão, 3 a 4, garante que próprio Deus vai viver com aqueles que foram honestos, com aquele escolhido, com aquele que Deus prometeu que ia dar uma vida digna, com aqueles que sofreram a humilhação, com aqueles que estiveram aqui viver uma vida e que para os olhos do homem indigna. Irmão, não se influenciem, porque o diabo ele vem para destruir, para roubar e para matar. Não tenha medo daquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Deus está a dizer: permanece firme na fé, porque o inimigo ele está aqui para destruir, para fazer ofertas simples. Mas Deus, ele promete uma vida digna. Deus, ele promete, aquilo que eu construí é para que vocês tenham uma vida simples, mas uma vida completa. Porque o que completa a vida do homem é Deus, irmão. Oh glória, vamos orar, irmão. Pai santo, Pai amado, Pai querido, hoje nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante da sua santa presença, Pai, nesta manhã, que nós pedimos, Pai, a sua bênção, Pai. Venha nos abençoar, Pai. Venha nos trazer ânimo, Pai. Pai, nós estamos cansados de ver a injustiça, Pai. Nós estamos cansados de aguentar a doença deste mundo, Pai. A ganância, Pai. O homem só quer ver aqueles que eles viram que possui bens material, Pai. Pai, nós pedimos que o Senhor deixe com o seu Espírito Santo para que possa nos fortificar nesta manhã, Pai. Nos dê ânimo, Pai, porque muitos estão desanimados, Pai. Muitos já perderam a força da luta, Pai. Muitos já esfriaram na fé, Pai. Muitos já perderam coragem, Pai. Pai, que nesta manhã o Senhor traga ânimo. Traz ânimo, Pai, com estas palavras, porque o Senhor diz na sua palavra que a fé vem por ouvir, Pai. Por isso o Senhor está-me ativando aqui primeiramente, capacitando também com as suas palavras, para que antes da oração eu possa entrar com uma palavra de ânimo e trazer esta palavra maravilhosa que está na sua palavra, Pai, testificando de que a sua promessa inicial continua, que toda a terra seja habitada, Pai, mas que o homem não perda a essência, Pai, e andar honestamente, Pai. Que o homem não perda a liberdade de andar com o Senhor, Pai.
Oh, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o mundo tem oferecido tantas coisas, Pai, mas que no fundo nos traz só angústia, nos traz só desilusão, nos traz só desânimo, Pai. Tantas apresentações que o mundo faz é só pela ilusão, Pai. Nós não queremos viver na ilusão, mas nós queremos que o Senhor anda conosco na nossa vida, Pai. Nós queremos que o Senhor anima, segura na nossa mão, Pai. Mostra-nos o caminho da direção, Pai. Não está fácil. Não está fácil caminhar com o Senhor neste mundo, Pai. Oh, Pai, por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor não afaste a sua presença de nós, Pai. Não afaste a sua honestidade, não afaste a sua presença, Pai. Pai, segura na nossa mão ainda nesta manhã e nos traz ânimo, Pai. Cura aqueles que estão doentes, Pai, aqueles que já perderam a esperança de vida, aqueles que estão no hospital que o médico diz, olha, você já não tem mais a solução, mas o médico não tem a última palavra vem do Senhor. Pai, aquele casal também que está sempre em briga, Pai, sempre em conflito, nós sabemos que a luta não é contra o homem, não é o homem contra a mulher, nem a mulher contra o homem. A luta é espiritual e nós sabemos quem é que está por trás, mas eles muitas vezes não sabem porque não têm visão espiritual, Pai. Pai, fortifica cada um deles, Pai. Pai, eu entrego nesta manhã a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, Pai, que acompanha com eles onde eles foram, Pai. Cada passo, cada viagem, Pai, eu entrego na sua mão. O Senhor toma a responsabilidade disso, cuida deles, Pai. Oh, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu sei que eu não tenho poder de nada, não tenho poder de cura, nem de ajudar, mas aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E em nome de Jesus Cristo que eu dou e que eu autorizo também, e que neste momento eu peço, Pai, Pai, que retirem todo o espírito maligno, todo o espírito da confusão, todo o espírito que venha para de distúrbio, Pai, que venha para distrair a distração, para que saímos do foco do Senhor, Pai. Fortifica em Espírito Santo nesta manhã, Pai, todos aqueles que estão desanimados, todos aqueles que já perderam a força de vida, Pai. Entra neles, Pai. Mostra que o seu Espírito Santo ainda está no mundo, Pai. Porque Jesus Cristo disse na sua palavra que Ele não vai estar no mundo. Confirmou-se no João, Pai. Mas que Ele vai enviar o Consolador, que o Consolador venha, entra no homem, porque nós somos o templo do Senhor, Pai. Entra e fortifica cada um deles, Pai. Traz ânimo àqueles que estão desanimados, Pai. Traz a cura àqueles que já perderam a força e a esperança, Pai. Oh, Pai, nesta manhã eu entrego nas suas mãos todos aqueles que creem fielmente no Senhor, Pai. Não deixe eles perderem a fé. Não deixa, Pai, não deixa, em nome de Senhor Jesus Cristo, que eu entrego todos eles, Pai. Entrego a minha família, entrego a minha casa, entrego a minha esposa, entrego os meus filhos nas suas mãos, Pai. Cuida, Pai, cuida também dos meus irmãos em Cristo, Pai. Cuida dos meus irmãos na fé. Cuida, Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo, que eu entrego todos eles, Pai. Oh, Pai Santo, Pai querido, eu entrego a minha igreja, Pai. Eu entrego os filhos de protegidos, Pai. Os filhos da promessa, Pai. Eu entrego tudo nas suas mãos, Pai. O Senhor cuida, em nome de Senhor Jesus Cristo, que eu creio e louvo e já te agradeço, Pai. Em nome de Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Pai, eu entrego por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e aquilo que ainda vai fazer na sua promessa, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém.